Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Glória a Deus por mais um dia, mais um momento de leitura bíblica, de ouvir a voz do Senhor. Como é maravilhoso. Quero te convidar a estar orando comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai, pela vida, pela oportunidade, Senhor, de mais um momento contigo, mais um momento ouvindo a tua voz, mais um momento, Senhor, de esforço, ó Pai querido, ó Espírito Santo de Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos graça, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os aveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se afligiram embaixadores, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e onde vides? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto convosco. Estes nosso pão, tomamos quente das mãos das nossas casas para a nossa provisão, e ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram da provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Josué fez para com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão e Sefira, e Berote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhe. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam e sejam rachadores de lenha, tiradores de água, para toda a congregação, e como príncipes lhe têm dito. E Josué os chamou e lhes falou, dizendo, porque nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha,
nem tiradores de água, para que a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos disse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto que nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha, tiradores da água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Capítulo 10 de Josué. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai, a seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu boi, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. Estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, filho de Hebron, e a Pirá, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Egló, dizendo: subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão, pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente, e Gilgal, e tu, lua, no vale do Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou, e os seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor aquela voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui
os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-lo deu na vossa mão. Sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel, e os feri, a grande ferida, até consumir os que os ficaram deles, se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles homens a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué disse-lhe: não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao tempo de pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué Maquedá, feriu-a a fio de espada, destruiu o seu rei, e eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. Também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu povo, e a feriu ao fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel. Tomou-a no dia seguinte, e eu feri o fio de espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Líbina. Então Orã, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que sequer um lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio de espada, e a toda a alma que nela havia, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que neles havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera Hebrom. Assim fez a Debir ao seu rei, como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como
ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz, Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos os reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel, com ele, se tornou arraial em Gilgal. Amém? Vamos lá, agora para Salmos. Salmos. Glória a Deus. Gente, olha, tenha caneta nas mãos, né? Porque tudo aquilo que a gente, um versículo, um capítulo, que é importante que você viu que marcou assim, você já vai marcando, porque pode ter certeza que vai ser bênção. Salmo de número 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará o mar e a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presente, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro da Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e das cidades florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados neles. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os inimigos, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto para quem morrer, mas firme está a sua justiça. Não se acham em trabalho como outra gente, não são afligidos com os outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como um de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo voltará aqui, ele dará água de copo, cheio se lhes espreme. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança.
e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado no meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo o seu trabalho tinha sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças nas destruições. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me ressegurastes pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em tua glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E a quem na terra eu desejo além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os meus se aborrecem. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. O seu coração, né? Não. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.